Nós voltamos, programa Questões de Fé, terceiro bloco. O padre Vitório estava falando de um exemplo concreto, que é o caso, por exemplo, das minorias, pessoas que têm orientação sexual diferente. E aí, vamos ver a consideração. Então, padre Cândido, essa questão, né, é complicada, né, porque, né, o que eu vou falar aqui agora, eu não vou ter tempo de explicar em detalhes, amplamente, né? Que eu vou falar assim rápido, eu vou enunciar a questão. Quer dizer, entrou no âmbito da religião, das religiões cristãs, tanto no catolicismo quanto no protestantismo, né, uma espécie de intransigência com o outro, com as pessoas, né? Então, quando muitas pessoas nas igrejas, elas se colocam diante das outras como se fossem juízas das outras. E Jesus disse, não julgueis para não serem julgados, porque com a medida com que vocês medirem, vocês vão ser medidos. Mateus capítulo 7, versículo 1. E Jesus, nos evangelhos, ele é muito severo nesse ponto de deixar qualquer pessoa à mercê do outro, porque normalmente a gente julga de uma forma equivocada. Naqueles pontos onde Deus é de extrema misericórdia, o juízo humano é de extrema dureza. E crueldade. E crueldade. Entende? E normalmente essas pessoas que julgam, elas já se colocam na condição de salvos. O que nós lemos no Evangelho de domingo passado. Aquelas pessoas chegam e perguntam para Jesus assim, Senhor, são poucos os que se salvam? Aí eu acrescento, vírgula, além de mim? Entende? E por isso é que Jesus, então, né, começa a criticar quem faz a pergunta e diz que eles correm o risco de serem condenados. Quem faz a pergunta tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado, entende? Porque normalmente a pessoa, então, ela já se coloca na questão de que ela é justa. Tanto a questão do homossexual, quanto a questão de todo ser humano, qualquer um que seja, ali tem todo um mistério da consciência da pessoa diante de Deus e na relação de Deus com ele. Eu vou contar aqui um caso para o senhor. Eu tenho um primo que ele é homossexual, mas ele é homossexual, drag queen, tudo que só possa imaginar. Uma vez, conversando com ele, então ele me disse assim, primo, Deus gosta de mim como eu sou. Então sou eu que vou dizer, não, meu primo, você vai para o inferno, porque Deus não gosta de você. Eu não tenho coragem de dizer uma coisa dessa. Aliás, eu não tenho coragem de dizer uma crueldade, de ser cruel dessa maneira. Foi seu colega de ordem, Companhia de Jesus, que hoje é Papa. Hoje é Papa. E ele falou a mesma coisa. Então, eu não tenho coragem de dizer, não, meu primo, infelizmente, você já está condenado. Entende? E por isso, então, que Jesus diz assim, que os pecadores e as prostitutas nos precederão no reino. E certamente, muitos desses moralistas que não têm misericórdia, que não têm compreensão, que são incapazes de olhar para o outro com os olhos de Deus, esses são aqueles que vão para a Geena. Serão julgados com mais severidade, é texto exatamente da Escritura. Senhor, não é? Que foi o texto do Evangelho de domingo passado. No juízo, Sodoma e Gomorra terão mais misericórdia e compreensão são tratados do que com mais benevolência que Cafarnaum. Do que Cafarnaum. Quer dizer, então a gente tem que mostrar, né, o equívoco dessas posturas. Eu não estou dizendo que essa tendência é verdadeira, é justificável. Eu não quero entrar, eu não entro nessa questão. A gente não pode dizer que a tendência realize a pessoa, então, né? Não é isso, a gente não entramos nisso. Mas eu, como pastor, Padre Cândido, eu não posso, de maneira alguma, tendo diante de mim uma pessoa que se declara homossexual, dizer, você tá condenado. Não posso, em consciência. E quem faz isso pode fazer, mas pode saber que faz a revelia do Evangelho e a revelia de Jesus. E saiba que vai ser tratado com enorme severidade e que corre o risco de, no final, o homossexual ir para o céu
e o religioso ir para o inferno. É isso que a gente tem que dizer com toda clareza. Entende? Ótimo. Porque esses grupos de direita, eles se colocam na atitude de Deus, mas de um Deus ídolo, e não o Deus de Jesus. O Deus de Jesus foi um Deus de extrema misericórdia. O Deus que recebeu o filho pródigo quando volta e nos chama a atenção. Agora, eu fico impressionado como que, se eles são assim tão religiosos, etc., como é que eles leem o Novo Testamento, leem os Evangelhos? Será que não aprendem alguma coisa, meu Deus do céu? O padre Cândido, né, se o senhor fosse meu aluno hoje, porque quando o senhor fez o mestrado na faculdade, eu não era professor ainda da pós-graduação, fui professor depois, né? Mas eu sou professor de Bíblia e eu insisto muito com os meus alunos o seguinte, isso é quase um bordão do padre Vitório nas aulas de Bíblia. Nós temos que ler o que está no texto, não o que está na nossa cabeça. Entende? A gente tem que, quando a gente abre a Bíblia, a gente tem que deixar a Bíblia falar e não fazer a Bíblia dizer o que nós queremos dizer, o que já está na nossa cabeça. Então, quer dizer, o problema dos fundamentalistas, católicos ou não católicos, é que eles leem na Bíblia, no Evangelho, o que eles querem. Eles não se dão o trabalho de pegar o texto, ler o texto, meditar o texto e escutar o texto. Agora, por falar em Bíblia, você é especialista nisso, né? O Marcos Vitor, de Santa Efigênia, ele pede para explicar a passagem e que tem um pouco a ver com o que nós estamos falando, Mateus 17, 24 e 27, aqui é assim: quando chegaram a Cafarnaum, os coletores de impostos aproximaram-se de Pedro e lhe perguntaram: vosso mestre não paga o imposto? Pedro respondeu: sim. Ao entrar em casa, Jesus antecipou-se-lhe dizendo: que te parece, Simão? Quer dizer que Jesus antecipou, não precisou nem te perguntar, né? De quem recebem os reis da terra tributos ou impostos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Como ele respondesse dos estranhos, Jesus lhe disse: logo os filhos estão isentos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar e joga o anzol. O primeiro peixe que subir, segura-o e abre-lhe a boca. Acharás aí uma moeda. Pega e entrega a eles por mim e por ti. O padre Cândido, um curso que eu dou lá na faculdade exatamente sobre o Evangelho de Mateus, já há muitos anos que eu dou, a gente poderia, né, fazer vários programas só sobre esse versículo aí. Não é porque esse versículo aí, ele tem uma série de problemas. Mas eu vou pegar só uma vertentezinha, aquela que tem a ver com a questão que nós estamos, né, tratando hoje. Então, o Evangelho de Mateus, ele foi escrito lá pelos anos 80, na Síria da briga de hoje, exatamente, em Antioquia, da Síria. E ali, então, a tendência da comunidade que era um grupo pequeno, essa era uma minoria insignificante, tanto na relação com os judeus que moravam naquela região e mais ainda em relação ao Império Romano, porque Antioquia, a Síria, era a capital oriental do Império. E os cristãos, esse era um grupo muito pequeno. E foi entrando na comunidade de Mateus uma mentalidade de exclusão, de olhar para os romanos com suspeita. Ou seja, já estão todos no inferno. E Mateus, assim, ao longo de todo o evangelho dele, inclusive ele vai colocar lá no final um romano olhando para Jesus crucificado e dizendo verdadeiramente esse era o Filho de Deus, ele vai tentar romper no coração da comunidade dele, que era minoria, o preconceito contra os romanos. Aliás, isso é até bom, porque algumas comunidades cristãs pequenas também veem todos os outros como sendo os... Isso. Né? E aí a gente vê que o Evangelho já tem esta preocupação, mesmo sendo minoria. E pega, por exemplo, lá no capítulo 8 de Mateus, o segundo milagre que Jesus faz é a cura do filho do servo do centurião. Jesus diz: eu nunca vi tamanha fé em Israel. Não é? E nós depois pegamos a frase que aquele pagão falou e repetimos na missa: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas digo uma palavra e meu servo vai ficar curado, que nós dizemos toda vez que vamos comungar, é a palavra de um pagão romano. Mateus, então, ele faz todo um esforço, né, de abrir a comunidade dele em relação a essa maioria que eram os romanos.
Então, eles tinham concretamente o problema do pagamento do tributo aos romanos. E por isso, então, todo o pessoal que cobrava imposto, né, os publicanos, já eram considerados pela religião judaica pecadores e já condenados. Né? E Jesus, então, por exemplo, ele chama Mateus Levi, que era um publicano, cobrador de impostos. Então, o seguinte, esse texto aí, quando Jesus manda Pedro pagar o imposto, né, que era cobrado, para não escandalizar, o que Mateus diz é o seguinte, que às vezes a gente tem que fazer certas coisas que a gente percebe que a gente não precisaria de fazer só para não fechar a porta, entende? Porque se eu não pago, eu já fecho a porta de entrada para o diálogo, para a conversão desse cobrador de imposto. Ele vai me ver como inimigo, ele vai se fechar para mim, que é o tema do escândalo. Então, é o seguinte, quando ele paga o imposto, aquela pessoa não vai olhar para Jesus e para Pedro com desconfiança, vai ficar aberto. Talvez se depois Pedro e Jesus falam para eles, eles podem aderir, né, à proposta de Jesus. Então, a questão aqui é o seguinte, é Mateus, que é uma minoria, que tenta manter a comunidade dele aberta para a maioria. Ou seja, o reino tem que ser anunciado também aqui lá. Por isso, então, quando ele paga, ele não fecha a porta, ele não cria inimizade, mesmo sabendo que não. Com isso, os cristãos se inserem dentro do império. Exatamente. Como cidadãos também. E depois o império ruiu e os cristãos estão aí até hoje. Nós voltamos daqui a pouco para o quarto bloco do Questões de Fé.